Bem, pessoal, bem-vindos a mais um encontro da nossa teoria do conhecimento. Nós vamos dar um salto agora e vamos entrar naquilo que nós podemos chamar de teoria do conhecimento moderno, né? Fazendo referência a uma divisão clássica que nós fazemos em filosofia, entre filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna e filosofia contemporânea. Nós estávamos, até o momento, trabalhando com a teoria do conhecimento antiga. E, obviamente, pode dar uma sensação estranha para vocês, porque estamos saltando sobre aquilo que seria a teoria do conhecimento medieval. Bom, não trataremos disso. Não porque não seja importante ou algo do gênero, apenas em função de que nós estamos lidando com um componente curricular de introdução, na verdade, à teoria do conhecimento, uma visão genérica, né? Então não é necessário a gente ver todas as fases históricas em detalhe, né? Além do mais, de um ponto de vista conceitual, o que nós notamos é o seguinte, né? Obviamente os especialistas em filosofia medieval vão discordar de mim, porque se trata, de certa maneira, de desvalorizar o objeto de estudo deles, né? Mas, de fato, em função do andamento posterior da teoria do conhecimento, aquilo que vai se mostrar e vai ser tematizado na teoria do conhecimento moderna, né? A teoria do conhecimento medieval, a filosofia medieval, nesse sentido da teoria do conhecimento, pelo menos, ela vai parecer como uma espécie de grande preparação para aquelas temáticas modernas, né? Então, se você vai trabalhar com teoria moderna em função desse pouco tempo que nós temos, de certa maneira você vai estar trabalhando com aquelas questões que foram tematizadas de maneira ainda não muito claras na teoria do conhecimento medieval, e elas vão estar muito bem representadas, portanto, desse ponto de vista genérico, pela teoria do conhecimento moderna. Então, saltaremos da teoria do conhecimento antiga para a moderna, né? Também em função de que, estando mais próximo de nós, fica mais fácil compreender esses passos típicos da modernidade. Bom, começamos então já com esse tema, né, que é de extrema importância, que é relativo ao próprio conceito de modernidade, né? Do ponto de vista da teoria do conhecimento, né, o que significa ser moderno, né? Ser moderno significa desconfiar da razão humana, né? Aí você pode se estranhar um pouco, né? Eu disse, como assim, né? A época que dá origem à ciência, a época que origina, né, pelo menos que fortalece a figura do Estado moderno, né, dessa ideia de coisa pública, né, de uma instância separada do interesse dos homens, né, essa discussão sobre todos os processos que nós consideramos mais avançados de modernização, eles têm a ver com uma desconfiança com relação à razão humana. Como é que isso funciona? Bom, muito simples, né? Essa desconfiança com o uso da razão, ela se estabelece em função do andamento próprio gerado pelo ambiente medieval, né? Então eu vou tomar aqui como exemplo, e primeiro pensador importante da teoria do conhecimento, né, eu vou tomar como exemplo, caso inicial, o René Descartes, né? Todo mundo conhece alguma coisa do Descartes, ele é considerado como um dos pensadores fundamentais da modernidade. Bom, o que no Descartes caracteriza a modernidade? Essa disposição de desconfiança, né, no uso da razão. O Descartes, em alguns de seus textos, diz algo assim: olha, eu recebi uma educação, né, os conhecimentos da tradição me foram fornecidos, né, eu tenho dúvidas sobre a validade desses conhecimentos e gostaria de estabelecer uma base a partir da qual eu pudesse ter certeza de que aqueles conhecimentos que eu possuo ou que eu vou adquirindo, eles efetivamente possuem essa característica, quer dizer, eles realmente são conhecimento, eles são opinião, não são formas de saber herdados da tradição, sei lá, a tradição aristotélica, em função do nome que o Aristóteles adquiriu ou que o Platão adquiriu, que eu aceite coisas que não são verdadeiras, né? Então, veja bem, o passo inicial, digamos assim, para reconstruir a possibilidade do conhecimento é uma certa desconfiança, né? Do tipo, olha, eu recebo muitas coisas da tradição, muitas coisas que nós chamamos de conhecimento, mas efetivamente isto é conhecimento. Então, veja que a
postura inicial é uma postura de desconfiança com relação àquilo que a razão humana produziu no seu modo natural de operação. O que é o seu modo de operação? É esse modo de operação sem preocupação com aquilo que se gera, sem uma perspectiva geral, talvez, sobre o conhecimento humano. Né? Então, se vai produzindo conhecimento, esse conhecimento vai se agregando um conhecimento ao outro, e nós terminamos, né, na época do Descartes, ele explicita isso claramente, nós terminamos sem saber se algum desses conhecimentos é verdadeiro, se parte desse conhecimento é verdadeiro, parte é falso. Né? A imagem muito interessante para você entender a fundação da modernidade é justamente a representação de uma cidade medieval. Né? Você imagine uma cidade que foi criada em função das circunstâncias. Né? Você olha para o desenho de uma cidade medieval, você vê que as linhas das ruas não são retas, né? É uma espécie de acomodação de interesses particulares um ao lado do outro. Então, às vezes, por exemplo, a cidade foi fortificada numa determinada época, você tem um muro, né? Entretanto, a cidade, com o tempo, se expandiu para além dos muros, então você tem, em Paris, né, os bairros ainda são chamados de arredondamentos, né, o nome francês é outro, mas arredondamentos em função das várias etapas de proteção da cidade com um muro de proteção em volta. Então, cada etapa dessa caracteriza um bairro ou uma região determinada da cidade. Né? Até hoje isso está presente nos nomes dos bairros. De qualquer maneira, você nota que então essa cidade medieval ela representa aquilo que o Descartes chamava de tradição, né? Uma acumulação de conhecimentos sem que esses conhecimentos tenham passado por uma verificação, sem que eles tenham sido submetidos a um tipo de critério único para verificar se eles são verdadeiros ou não. Né? Então, esse é o ponto de vista inicial, desconfiança com relação aos produtos e o uso da razão humana. Né? Bom, como é que o Descartes vai resolver isso? Como é que a modernidade, em geral, vai resolver isso? Né? Bom, se eu desconfio do uso da razão humana, eu preciso criar um mecanismo que produza conhecimento, né, com segurança. Portanto, eu preciso criar um mecanismo que monitore o uso da razão. Né? E esse mecanismo é um mecanismo, no caso do Descartes, racional. Né? Então, veja só, o que caracteriza a modernidade, pelo menos no termo de Descartes, é um tipo de operação racional que monitora a razão. Né? É o que eu chamo de uma espécie de tecnologia racional. Por que tecnologia racional? É como se a razão, refletida sobre ela, criasse um mecanismo artificial de supervisão. Porque esse mecanismo não existe, digamos assim, naturalmente. Né? Ele é um artifício criado para garantir que os resultados gerados pelo uso da razão sejam seguros. Né? Então, Descartes tem esse procedimento. Ele submete a razão humana à crítica. Né? Então, a crítica que nós depois praticamente identificamos com a racionalidade, né? Nós valorizamos o pensamento crítico. O que é um pensamento crítico? Né? Nesse sentido original moderno, é aquele uso da razão que é monitorado pela própria razão, né? Por uma espécie de tecnologia racional inventada. Né? Então, quando você lê Descartes, lá pelas tantas, né? Você está lendo as meditações, lá pelas tantas o Descartes diz, eu criei o artifício do gênio maligno que poderia estar me enganando o tempo todo. Aí você diz, por que o cara, né, está discutindo a teoria do conhecimento? Ele inventa um ser superior dotado de um poder extraordinário para poder me enganar. Justamente porque ele quer retirar daí, desse artifício, que é efetivamente uma coisa artificial, dessa crítica que é hipostasiada, ela é tensionada ao máximo pela figura desse gênio maligno, ele quer tensionar isso ao máximo para que aquilo que sobreviva dessa crítica, dessa influência desse ser poderoso e mal intencionado, será o conhecimento verdadeiro. Né? Então a atitude é essa, né, de suspeição com relação ao uso da razão, de criação de o que nós vamos chamar então de um método moderno de operar. Que método moderno é esse? Né? O método da crítica. Aquele método que submete todas as supostas verdades, né, a uma suspeita. A partir daí, com a possibilidade de se gerar um conhecimento que possa então finalmente ser considerado verdadeiro. Então, veja só, nesta operação, primeira observação, desculpe, voltando um pouco, né, a questão do método. O método antigo, lá quando você estuda Aristóteles, ele é diferente. Né? Ele não é voltado para a razão humana, né? Não é voltado para a correção dos dispositivos racionais, nem para esse processo de supervisão. O que o Aristóteles chama de um método científico, né,
é a adequação entre a postura do investigador e o objeto. Né? Então, o investigador vai dizer, olha, é sinal do homem versado nas ciências não exigir de cada objeto senão o grau de precisão relativo à sua natureza. Quer dizer, uma adequação entre a postura do investigador e o objeto. O método moderno não tem nada a ver com isso. Né? O método moderno é uma disposição crítica, né? Colocar em primeiro plano a necessidade de verificar a maneira como eu sou constituído em termos de teoria do conhecimento. Isso vai valer para toda a modernidade. Né? Na sequência, provavelmente, nós vamos estudar outros pensadores, todos eles têm essa preocupação crítica. A crítica é a razão precisa suspeitar, e ela efetivamente suspeita na modernidade, do uso natural que se faz dos seus poderes. Portanto, ela precisa proceder de maneira crítica, quer dizer, supervisionando continuamente tudo aquilo que eu admito como sendo conhecimento verdadeiro. Então, a crítica é uma supervisão, um monitoramento constante da razão humana, feito pela razão humana. Né? Então, se há uma postura inicial de desconfiança no uso natural da razão humana, há também uma crença, né, de que a razão pode resolver esses problemas através de um uso artificial, quer dizer, dessa supervisão, desse monitoramento que a razão faz sobre si mesma. É uma reflexão crítica, né? Por isso a ideia de reflexão crítica. Então todas essas ideias que nós temos da crítica, né, elas têm origem aí na modernidade. Esse afastamento da razão, com relação a si mesma, né, é para que a razão se veja melhor. Né? A ideia da criação de uma distância crítica, né, é justamente porque a razão precisa se afastar dos resultados gerados pelo uso natural, pela tradição, por todo o conhecimento que eu recebi e que a escola diz que era verdadeiro, a universidade diz que era verdadeiro, ou as autoridades religiosas ou familiares disseram que eram verdadeiros. Então, a modernidade tem esse aspecto, né? O sujeito, né, deve se tornar crítico no sentido de colocar em dúvida tudo que ele recebeu dos outros. Né? E ele, portanto, se torna a instância reguladora do conhecimento verdadeiro. Se há um conhecimento verdadeiro, ele deve partir desse exercício crítico que o sujeito faz sobre suas próprias crenças. Né? Então, obviamente, a modernidade é o momento em que, do ponto de vista da teoria do conhecimento, você tem uma valorização extrema do indivíduo. Né? Porque o indivíduo é o responsável por levar adiante essa crítica, esse processo de depuração, né, das suas próprias crenças, objetivando produzir uma crença que seja inquestionável, que seja segura, e não uma crença meramente agregada de fora àquilo que nós temos como conhecimento verdadeiro e que não tem essa qualidade de ser verdadeiro. Ele apenas está aí há muito tempo, eu estou acostumado com ele, é confortável que eu tenha essas crenças, mas se elas não forem submetidas a crítica eu não tenho como saber se elas são pertinentes ou não. Então, grosso modo, esse é o espírito da teoria do conhecimento moderna. Né? Você vai encontrar isso expresso, né? esse princípio geral de suspeição com relação ao uso natural da razão e a proposição da crítica como remendo dessa situação, como solução dessa situação. Você vai encontrar isso em vários pensadores modernos, não só no Descartes, né? Não só nessa linha de pensamento, né, racionalista, que é típica do Descartes. Você vai encontrar isso nos empiristas, você vai encontrar isso no Kant, mas um pouco mais tarde. Mas essa genericamente, a postura básica da teoria do conhecimento moderna e dessa disposição fundadora do mundo moderno. Né? Aí você tem uma série de elementos que, por exemplo, para usar a imagem, continuar usando a imagem da cidade medieval, vai dar lugar à ideia do planejamento urbano, por exemplo. Ou seja, você vai ter uma visão geral da cidade, você vai traçar as linhas retas, né? Você vai planejar a totalidade do sistema. Isso é moderno. Né? Então, a cidade não vai crescer por injunções particulares, pelos interesses. Não, você vai ter um plano geral para fazer isso. Portanto, você vai ter uma gestão moderna, né, do ponto de vista público, no Estado. Você vai ter uma gestão moderna do mundo privado. Né? O indivíduo vai monitorar a sua própria vida. Ele vai dizer, bom, eu me tornei isto por quê? Isso é um projeto meu ou eu herdei essa necessidade da tradição? E por aí vai, enfim, vai gerar uma série de consequências sociais e individuais, né, implicadas nessa ideia de modernidade. Ok? Até a próxima.